paz do Senhor Jesus, meu irmão. Que Deus abençoe o seu dia, sua semana. Vamos pensar um pouquinho, conversar sobre a história de Davi. Davi, ele teve muitos inimigos e ele foi muito perseguido, né? E um dos seus grandes inimigos, que a Bíblia fala, foi Saul. Saul era rei e ele viu Davi se destacando e então ele começou a invejar Davi e a perseguir Davi com o objetivo de matar Davi mesmo. Chegou um ponto que o objetivo dele era matar Davi. E essa perseguição foi tão intensa que Davi precisou fugir e se esconder de Saul. Mas em tempo algum, Davi quis revidar contra Saul. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não o fez. Ele deixou isso nas mãos do Senhor mesmo. Até que Deus deu livramento a Davi e Saul morreu e Davi se tornou rei no lugar de Saul. E nesse contexto, Davi escreve um cântico, e é sobre esse cântico que eu queria conversar um pouquinho com vocês no dia de hoje. E eu quero que você, nesse momento desse cântico, na nossa conversa sobre ele, eu queria que você começasse a trazer à sua memória o que tem sido o seu Saul hoje. Talvez o seu maior inimigo seja uma doença, talvez o seu maior inimigo seja um medo, seja uma preocupação, seja uma ansiedade. Enfim, né? Nós temos várias questões que a gente pode colocar como um Saul na nossa vida. E tem coisas que a gente não consegue vencer mesmo e a gente não sabe como superar, mas Deus é o nosso Senhor e é Ele que nos dá vitória, ainda que as suas questões sejam internas. E aí, nesse contexto, como eu havia conversado com vocês, Saul escreve esse cântico que está em 2 Samuel 22. E eu quero ler só um pedacinho dele, eu quero ler os versículos 2 e 3. E Davi fala assim: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta e o meu abrigo seguro. E eu queria imaginar com vocês esse contexto de rocha. Eu estava viajando uma vez, para Petrópolis, e aí passando pela a Serra de Teresópolis para Petrópolis, e ali tem umas rochas muito bonitas, e eu gosto de rocha, então eu já fiquei imaginando, eu falei, gente, olha, essa rocha é tão alta, e eu comecei a me imaginar nessa rocha, porque a Bíblia também diz que os nossos pés têm que estar firmes na rocha, e a nossa rocha é o Senhor. E eu fiquei me imaginando em cima daquela rocha. Eu falei, gente, uma pessoa em cima daquela rocha, é difícil chegar lá. Mas nada mais abala, você imagina. Você tá lá em cima, no topo daquela rocha. O que é lá de baixo que pode te abalar? Nada. Ninguém pode abalar a rocha e ninguém pode te alcançar. O único que pode te abalar, você estando firmado na rocha, é algo que venha de cima, que venha da parte do Senhor. Tá, Tati, pode cair um raio que partir a rocha? Pode. Mas isso não é terreno, é algo que vem do Senhor. E ali eu pude glorificar a Deus. Eu falei, nossa, como que a gente pode ver na natureza a palavra de Deus e fazer esse paralelo? Mas para a nossa realidade aqui, eu queria que você imaginasse a pedra de banquete, que é uma pedra grande que a gente tem, né? E eu fico imaginando, eu falo, como será? A gente vê aquela parte de cima da rocha, aquilo que os nossos olhos podem ver. Mas na profundidade, até que ponto essa rocha vai? Será que é um iceberg? Fica como um iceberg? E ela é mais profunda para baixo do que para cima? Enfim, fato é que a gente pode observar a natureza e ver o que Davi está falando. Quando ele diz, o Senhor é a minha rocha, ele não está dizendo de uma pedra qualquer, de um pedaço de pedra. Davi está falando de uma rocha firmada, algo que é inabalável. E aí ele vai falando que o Senhor é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza. E mais para frente, ele vai e fala que essa rocha também é, aqui mesmo ele fala, é a minha fortaleza. E fortaleza se refere normalmente a uma torre e você dentro da torre num lugar seguro. Então eu imagino assim, meu irmão, a hora que o momento de dificuldade vier,
que você tenha certeza que você está na rocha, firmado na rocha que é o Senhor. Então imagina essa rocha cavada, você dentro dessa rocha. O Senhor é o teu escudo. Que você esteja escondido dentro da rocha que é o Senhor, porque ali nada te abala, a não ser aquilo que vier por permissão do Senhor. Do contrário, você pode ter o inimigo que for, o medo que for, o problema que for, nada vai te abalar. Que o Senhor seja a sua rocha e que os seus pés estejam firmados nessa rocha, porque a partir do momento que a gente está firmado na rocha, imagina, vamos lá, vamos continuar no nosso contexto aqui, porque eu gosto de dar aula para criança, então eu vou sempre fazer um paralelo. Imagina agora você abre um buraco nessa rocha, coloca o seu pé lá dentro e joga um cimento em cima. Você está firme na rocha. Agora não é mais você quem se movimenta, não é mais você que caminha, não é mais você que para. Você depende da rocha. Se em algum momento essa rocha se mover, você vai se mover junto com ela. Se essa rocha ficar firme, você vai ficar firme junto com ela. Não é mais a minha vida e a sua. Agora nós estamos firmados no Senhor. E é o Senhor quem dirige as nossas vidas. Então a gente não precisa ter medo, a gente não precisa se permitir abalar. Porque a única coisa que pode nos abalar é o Senhor ou nós mesmos, com questões internas. Do contrário, o Senhor é a nossa rocha, nós estamos firmados nele. Em nome de Jesus. E para completar esse momento, eu queria que você ouvisse. Tem um louvor do Diante do Trono que fala: vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. E que você possa meditar nisso, que o Senhor seja a sua rocha, que você esteja firmado nele, a sua salvação vem dele, a sua libertação vem dele, mas não para você, mas para a glória do Senhor. Amém? Que viva o Senhor e que ele seja bendito em nossas vidas.